Se a fé me motiva para a militância política, como é que eu vou ser cada vez mais coerente com aquilo que a minha fé propõe? Eu acho que qualquer eleitor, qualquer eleitora precisa ficar com os dois pés atrás se o seu candidato ou a sua candidata não tem propostas concretas de como conter, por exemplo, os fogos, que a gente sabe, esse ano foi um dos piores anos, mas tudo indica que a tendência vai ser de cada vez ficar pior. Então, isso indica que há um problema na representação política. É como se tivesse uma desconexão entre a realidade e entre aquilo que se compreende qual é a função de um gestor público. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, editado e produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá, pessoal, eu me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga social e clínica e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, da Diocese Anglicana de Brasília. Falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese e dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso programa de podcasts, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. O tema do nosso episódio de hoje é a campanha de conscientização Bote Fé no Voto, Votar é um Direito, lançada pela SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço Social, CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, e CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e Bereia. Ainda tem o coletivo Bereia, que é uma plataforma digital brasileira dedicada à checagem de fatos relacionados às notícias e informações religiosas. Hoje nós temos a satisfação de conversar com Romy Benck. Romy é uma figura reconhecida no cenário evangélico e social brasileiro. Ela é pastora luterana e a atual secretária executiva do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, e tem se destacado por seu trabalho em questões relacionadas à justiça social, direitos humanos e diálogo interreligioso. Romy também está envolvida em diversas iniciativas que promovem a conscientização política, a promoção e defesa dos direitos humanos e o fortalecimento das comunidades religiosas em suas abordagens sociais e políticas. O seu foco em ações que conectam fé e engajamento sociopolítico é uma parte importante do seu legado no contexto evangélico brasileiro. E nossa conversa com Romy hoje é sobre a campanha Bote Fé no Voto, Votar é um Direito. Boas-vindas, Romy. Você é sempre muito bem-vinda entre nós, é muito bom estar com você. Olá, Jacinta, olá a todas as pessoas que acompanham o Radar Direitos Humanos. É sempre uma alegria muito grande poder participar desse espaço de reflexão sobre direitos humanos e fé, que já é um espaço bastante consolidado entre nós. Em um cenário político repleto de desafios e transformações, essa mobilização busca engajar a população, especialmente as comunidades evangélicas, na importância do exercício consciente do voto. Ao promover a reflexão sobre a responsabilidade cívica e a necessidade de escolhas informadas, a campanha não apenas visa aumentar a participação eleitoral, mas também incentivar uma abordagem ética e alinhada com os valores da justiça social e do bem comum. Essa ação ressalta a relevância da atuação das organizações religiosas na política, reconhecendo seu potencial de influenciar positivamente o futuro do país. E aí a gente começa
uma questão que é o seguinte: quais são os principais objetivos da campanha de conscientização pelo voto? Então, a campanha de conscientização pelo voto, ela é um reflexo ou uma resposta que a gente procura dar aos últimos contextos de eleições, tanto em nível federal quanto nos municípios, que a gente acompanhou. Nos últimos anos, os processos eleitorais têm sido marcados por muita fake news, né, falsas notícias, têm sido marcados pela ausência do debate político, daquilo que realmente importa para a população brasileira. Eu acho que essa atual campanha política já tem dado exemplos bastante vigorosos do que não se deveria ter numa campanha política, que foi o exemplo aí do penúltimo debate lá entre os candidatos a prefeito do município de São Paulo, em que a gente viu um candidato provocando o outro e o outro entrou nas provocações e deu uma cadeirada, ou seja, é um exemplo antipolítico o que a gente viu. O Brasil está atravessando por uma situação climática muito crítica e surpreende que nas discussões, nos debates políticos, ao invés de se falar, por exemplo, sobre propostas de melhoria de transporte público, de saneamento básico, de regeneração das áreas deflorestadas, a discussão caia numa baixaria, né, em provocações mútuas, sem discutir o que realmente interessa para a política brasileira. Então, a nossa campanha tem justamente esse objetivo: conscientizar as pessoas. O voto é um direito. Quando a gente vai votar, o voto é uma das possibilidades de exercício da democracia que nós temos. É a oportunidade que a gente tem de dizer o que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso município, e a gente precisa ficar muito atento com o que cada candidato e cada candidata tem para apresentar, os seus programas políticos. A gente não vota na pessoa, mas a gente precisa ficar atenta na proposta política que a pessoa que é candidata está fazendo. Esse é um desafio, e a campanha tem esse objetivo de alertar para a importância que é votar e para o poder que nós, como cidadãos e cidadãs, temos em nossas mãos na hora de clicar o númerozinho lá na urna. De que maneira a campanha busca abordar a relação entre a fé evangélica e as questões políticas atuais no Brasil, especialmente no contexto das eleições? Então, aí acho que a gente entra num tema bastante complexo e também muito atual, como a pergunta anterior, pelo seguinte: eu não sei se a grande maioria das pessoas sabe, mas tem uma pesquisa que foi feita pelo próprio Berea que indicou que nas últimas eleições municipais que tiveram, ou seja, as eleições municipais de 4 anos atrás, deu como resultado que 51% dos municípios brasileiros tinham nas prefeituras, prefeitos e prefeitas com vinculação religiosa. Nem todos evangélicos, evidentemente, algumas pessoas católicas e de outras tradições, mas a presença da identidade religiosa, que é assim, e o Berea foi muito, muito cuidadoso quando fez o levantamento desses dados, porque identificou as pessoas que realmente se identificavam com uma pertença religiosa. 51% é um número muito alto. Entre os candidatos também o levantamento do Berea, entre os candidatos e candidatas das eleições municipais desse ano, de 84 das cento e tantas capitais brasileiras que a gente tem, em 84 capitais nós temos pessoas candidatas que se auto-identificam como pertencentes a uma determinada denominação do cristianismo, ou católico ou evangélico.
Então, a fronteira entre fé e política partidária no Brasil, ela é muito tênue. Às vezes a gente chega até a ficar um pouco confuso, assim, se a pessoa que sai candidata está saindo candidata pela sua igreja ou realmente por um partido político. Porque às vezes eu tenho quase a impressão de que um determinado arcabouço doutrinário e teológico quase que substitui um programa de um partido político no processo eleitoral. Os partidos políticos, considerando que o Brasil é um Estado laico, os partidos políticos eles deveriam ter também a laicidade como um princípio. Mas, infelizmente, isso não acontece. Agora, sim, a gente poderia se dizer, mas qual é o problema de pessoas religiosas saírem candidatas? Bom, considerando que a lei brasileira não tem nenhum tipo de impedimento para isso, eu diria assim, não há problema. Acontece que a grande maioria dessas pessoas candidatas tem como agenda política temáticas e propostas que são contrárias àqueles princípios centrais da fé cristã. Eu destaco, alguns candidatos defendem a liberação do uso de armas, alguns candidatos têm uma plataforma política que vai absolutamente na contramão das atuais demandas climáticas que a gente tem. Então, são aliados do agro, são aliados da indústria do veneno, são aliados das mineradoras, e isso é uma pergunta que a gente se faz. Qual o sentido da gente ter uma participação política pela fé, né? Eu posso dizer, no meu caso, a fé me motiva a militância política, mas assim, a gente precisa realmente pensar, se a fé me motiva para a militância política, como é que eu vou ser cada vez mais coerente com aquilo que a minha fé propõe? Porque eu não consigo imaginar que, a partir da fé em Jesus Cristo, uma pessoa como candidata vá defender o uso de armas. Ou que, a partir da fé em Jesus Cristo, uma pessoa candidata vá defender, por exemplo, como eu li hoje de manhã, de um prefeito do município do Mato Grosso do Sul, que quer liberar a derrubada de matas e a expansão do agro para áreas de preservação ambiental. Então, essas coisas assim colocam a gente precisa olhar criticamente quando a gente vê assim, para que é que a fé evangélica está sendo instrumentalizada? Ela está sendo usada de má fé, fazendo um trocadilho, né? Ela está sendo usada de má fé para agendas que são absolutamente contrárias àquilo que é a essência da fé cristã. Então, é uma instrumentalização que se faz, até porque a população brasileira ela é muito aberta, ela é muito disposta para ouvir questões relacionadas à religião. E a gente sabe que os grupos econômicos se aproveitam dessa disponibilidade, né, da população brasileira. Sim, como é que a gente pode encontrar esse levantamento, se está publicado, do Berea? É acessar o site do Coletivo Berea, né? Aliás, reforço, o Coletivo Berea tem vários dados muito interessantes, a checagem de notícias falsas relacionadas à fé cristã, elas são todas checadas, e a gente tem uma equipe, tem pessoas, começar pela nossa queridíssima amiga Magali Cunha, ela é reconhecida na sua pesquisa ali da relação entre fé e política partidária, então é só acessar o site do Coletivo Berea que a gente tem lá todos esses dados. A mesma coisa a gente pode acessar o ISER, que também tem muitas pesquisas interessantes. Como os organizadores da campanha avaliam o cenário político brasileiro atual? E quais são as principais preocupações que surgem em relação ao exercício do voto na próxima eleição? Bom, eu diria que de imediato, dada aos acontecimentos recentes no Brasil, né,
principalmente que tem a ver com mudanças climáticas, eu acho que a nossa grande preocupação é o tema que é inegociável, é a proposta e o compromisso das pessoas candidatas em relação a como conter os avanços das mudanças climáticas. Eu não consigo, eu acho que qualquer eleitor, qualquer eleitora precisa ficar com os dois pés atrás se o seu candidato ou a sua candidata não tem propostas concretas de como conter, por exemplo, os fogos, que a gente sabe, esse ano foi um dos piores anos, mas tudo indica que a tendência vai ser de cada vez ficar pior. A destruição por fogo do parque aqui nacional, aqui de Brasília, é um crime ambiental sem precedentes, assim como o que a gente já viu acontecer no Pantanal, na Amazônia, as secas. Então, assim, não há como, assim, desconfie se o seu candidato ou a sua candidata não tem proposta concreta e realizável e executável em relação às mudanças climáticas. Eu acho que esse tema precisa sair da retórica, é necessário que os agentes públicos realmente se comprometam. E como se comprometer? Em primeiro lugar, valorizando os trabalhadores e as trabalhadoras do ICMBio, valorizando os trabalhadores e as trabalhadoras do IBAMA, valorizando os trabalhadores e as trabalhadoras do Corpo de Bombeiros, né? Que a gente, acho que com essas experiências recentes, a gente viu que os efetivos de Corpo de Bombeiro são efetivos pequenos, é um pessoal super engajado, super comprometido com o seu trabalho, mas, infelizmente, pouco valorizado, o mesmo vale para o IBAMA, o mesmo vale para o ICMBio. Então, essas questões precisam ser colocadas. Qual é a orientação? Assim, eu acho que uma das coisas que assustaram muito e deixaram a gente refletir com essa fumaça tóxica, porque é uma fumaça que vem com todo o veneno que é usado nas plantações, então é uma fumaça altamente prejudicial à saúde. Basta a gente ver, né, das crianças que desmaiaram em escolas. Certamente muita gente morreu, que já tinha algum agravamento de saúde, muita gente morreu em função desse atual cenário climático que a gente tem no Brasil. Então, assim, a gente não viu das prefeituras e dos governos estaduais e do próprio governo federal, a gente não viu orientações concretas de como a população deveria se proteger. Então, isso indica que há um problema na representação política. É como se tivesse uma desconexão entre a realidade e entre aquilo que se compreende qual é a função de um gestor público. E isso é muito grave, porque a população ela acaba tendo que buscar suas saídas por conta própria. E a função do Estado é justamente gerir o bem comum, gerir o coletivo, e é isso que a gente precisa, ter municípios, ter estados, ter entes federados que compreendam que eles estão a serviço do Brasil inteiro, e não só de grupos com poder econômico, com poder político, e assim por diante. Então, quando a gente repensa, quando a gente olha para o cenário político brasileiro, uma das tarefas, uma das questões centrais precisa ser, qual é a função do Estado, desde o seu nível municipal, estadual e federal? Isso é o Estado. O Estado precisa estar voltado para o bem comum, para o coletivo, e não simplesmente para os interesses de grandes setores econômicos. A gente sabe que boa parte do que está acontecendo agora é resultante por quê? Porque há um comprometimento muito maior com os interesses do agro do que com os interesses relacionados à questão climática. E isso é muito grave. Muito bom, Romy. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, né? Que você faz aí, qual é a função do Estado a nível municipal,
estadual e federal, né? Para que a população possa se conscientizar e votar em pessoas que realmente estejam ali para representar as necessidades da população, envolvendo o meio ambiente, porque nós não somos desconectados do meio ambiente, nós somos o meio ambiente, né? Uhum. Essa distância entre os interesses que os gestores públicos estão defendendo agora e a realidade que estamos vivendo, a gente tem que diminuir essa distância aí. Muito grata pelas suas contribuições, e a gente quer saber, assim, qual é o papel das igrejas evangélicas na disseminação ou combate de fake news durante períodos eleitorais, conforme discutido na campanha. Bom, eu acho que existem igrejas comprometidas com o combate a fake news. Acho que a Igreja Episcopal Anglicana é um exemplo disso, né? A campanha da SESI, do CONIC, de Bereia e do CEBI é um outro exemplo disso. E a gente poderia pensar em outros exemplos, né? Mas, infelizmente, eu acho que esse setor do movimento ecumênico e das igrejas preocupados em fazer frente às fake news ainda é muito pequeno. Eu vislumbro, assim, 3 grupos. Um grupo que realmente está preocupado em enfrentar as fake news e de chamar a atenção para a membresia da sua comunidade, de observar, de olhar quais são as notícias, se aquela informação que veio pelo WhatsApp realmente é uma informação que procede. O coletivo Bereia nasce com essa tarefa, com essa missão, se propondo a fazer checagens de notícias que relacionam igreja, política e tudo isso. É o serviço que o Bereia presta para as próprias igrejas, mas ainda são poucas as igrejas que se comprometem com o próprio coletivo Bereia, né? De realmente, quando falo em comprometer, eu estou falando de coisas simples. Vamos divulgar o que o coletivo Bereia está fazendo. Ela está prestando um serviço para nós, um serviço. As igrejas não pagam nada por esse serviço. Então, só basta divulgar as informações que o Bereia tem. Só basta orientar as pessoas, você está em dúvida? Entra lá no Instagram do Bereia, entra lá no Facebook do Bereia, entra no site do Bereia, busca o CONIC, busca o Radar de Direitos Humanos, busca a SESI lá, para a gente ver se essa informação procede. Então, são poucas as igrejas comprometidas com isso. Outro grupo que eu vislumbro é daquelas igrejas que estão alienadas, tipo assim, isso aí, as fake news vêm, olha só quanta fake news, mas deixa as pessoas por conta própria ali buscar se a coisa é verdade, se não é, como é que vai fazer, se vai ou não vai disseminar. E existe aquele outro grupo, que é o grupo que realmente é engajado na difusão de fake news. E aí, esse é um problema. Esses grupos engajados na difusão de fake news, eu sempre acho que eles não têm um compromisso com a fé. Eles têm um compromisso com interesses que não têm relação com a fé. Eles têm um compromisso com um grupo econômico, têm compromisso com um determinado setor político, e vinculado com a extrema-direita. Então, eles têm um compromisso de disseminar fake news para provocar ódio, cultura do ódio, né? Que é o que a gente tem visto, por exemplo, a cultura de ódio contra mulheres, a cultura de ódio contra povos indígenas, a cultura de ódio contra pessoas negras, contra pessoas LGBTQIA+, e assim por diante. Infelizmente, esse primeiro grupo que eu citei é o mais forte, porque também é o que tem mais dinheiro. Porque vamos combinar que para disseminar fake news, tu precisa de muito recurso. Isso não é uma coisa assim inocente, isso é pensado, isso é parte de uma estratégia política, isso precisa ter financiamento. Para disseminar fake news, você tem que ter gente qualificada, que conhece muito bem o funcionamento das redes sociais, dos algoritmos. Então, isso é algo pensado. E isso é algo que eu acho que o próprio Estado deveria pensar numa regulação, quando, por exemplo, no tema da liberdade religiosa,
Porque, geralmente, os grupos religiosos que propagam fake news, o que eles fazem? Eles se valem do direito humano à liberdade religiosa para dizer, não, a gente está difundindo isso aqui, é a nossa visão, porque a nossa fé compreende o mundo assim, portanto, essa posição tem que ser respeitada. Só que não. Liberdade religiosa não combina com mentira. Liberdade religiosa não combina com ódio. Então, o Estado precisa começar também a pensar em caminhos de regulação e também de olhar assim, quais são os canais de televisão, de rádio, etc., que estão na mão de grupos religiosos, e considerando que isso é uma concessão pública, rever. Porque quem tem uma concessão pública de um canal de rádio e TV precisa ter compromisso com notícias, com fatos assim que sejam coerentes com a realidade. Realmente está sendo muito bom conversar com você, escutar você nas respostas a essas perguntas. Acredito que para as pessoas que irão ouvir esse podcast também vai ser muito bom, e eu espero que realmente tenha um efeito, né, satisfatório, positivo dentro daquilo que essas instituições religiosas comprometidas com as pessoas, com a humanidade, com o meio ambiente, isso realmente a gente consiga realmente ajudar as pessoas a formar uma consciência, né? Então, a gente gostaria de saber, assim, na última pergunta, quais impactos os organizadores esperam que a mobilização e a conscientização do voto tenham nas comunidades evangélicas e na sociedade como um todo? Acho que o principal impacto que a gente espera é que as pessoas, quando veem lá as postagens que são feitas sobre o tema, as peças que são criadas sobre o tema, levem as pessoas a pensar, né? O que elas estão lendo, olhar para a sua realidade e ver, bom, onde é que essa informação que a campanha está trazendo, ela dialoga aqui com a realidade que eu estou vivendo, e que elas consigam fazer a autorreflexão. Será que eu estou embarcando em fake news? Será que a minha decisão em votar por esse ou essa candidata, ela está considerando assim, qual é a proposta concreta e real que essa pessoa tem para melhorar o nosso município, a nossa cidade? Então, acho que a campanha tem muito essa tarefa. E a expectativa também é que, quando a gente recebe as informações da campanha, a gente tenha o mesmo engajamento na disseminação da nossa campanha. Porque isso é uma coisa, Jacinta, que eu acho incrível. As pessoas são engajadas na difusão de fake news e a gente não vê esse mesmo engajamento na difusão, por exemplo, de uma campanha como essa. Ou quando, por exemplo, o coletivo Bereia vai lá e faz a checagem se algo é verdade ou não, de alguma notícia que saiu por aí, as pessoas não têm esse engajamento de disseminar, mas elas se engajam muito na disseminação de notícias falsas. A mesma coisa como se engajam muito, por exemplo, nessa difusão, vamos pegar esse exemplo bem conhecido aí do Marçal com o Datena, as pessoas foram muito engajadas para divulgar as publicações do Pablo Marçal, inclusive aquelas que com pensamento crítico. Só que vamos entender o seguinte, para a lógica do algoritmo, quanto mais a cadeirada do Marçal e as reações dele são divulgadas, mais adesão ele vai tendo nas redes. Então, a gente não pode cair nessa ingenuidade. Se a gente realmente quer fazer o trabalho de conscientização, se a gente realmente está comprometido, a gente precisa pensar o que é que eu, sujeito, cidadã, estou ajudando a difundir. Eu tenho por prática, não difundo nada que sai desses grupos, não curto nada, olho com bastante atenção de onde vêm as notícias, ou seja, cada vez mais, quando a gente está na rede social, a gente precisa recuperar a nossa racionalidade e a nossa capacidade crítica para poder olhar o que recebe, porque eu tenho certeza que todo mundo tem isso. Só que as redes, elas nos mobilizam pelas emoções.
Então, a gente entra num labirinto irracional, de uma irracionalidade desenfreada, e não consegue dar aquele distanciamento. Opa, deixa eu olhar isso aqui, eu não preciso difundir agora, deixa eu ver, vou tomar uma água, vou fazer alguma coisa para controlar um pouquinho essa nossa ansiedade de fazer parte das difusões, de repassar notícia. Se repassa as notícias que realmente são sérias e vão contribuir. Eu estou repetindo isso porque eu fico procurando palavras para dizer o quanto está sendo válida essas suas, as suas informações muito nítidas, que eu acredito que vai somar a todo esse esforço, das instituições que nós falamos aqui e outras que nós não conhecemos, em ajudar, nessa conscientização crítica das pessoas, especialmente da população cristã, que está aí prestes a exercer mais um direito cidadão, que é o voto, e que isso possa contribuir satisfatoriamente, conscientemente com a ética. Então, assim, para encerrar, a campanha Bote Fé no Voto, votar é um direito, destaca a importância do voto consciente como uma expressão fundamental da cidadania, reforçando o papel das igrejas e comunidades de fé na promoção da justiça, democracia e participação ativa na sociedade. O voto é um instrumento poderoso de transformação social e o engajamento de cada pessoa é essencial para construir um país mais justo e inclusivo. E agradecemos a você, Home Bank, pela sua contribuição valiosa, cuja dedicação ao diálogo interreligioso e à luta por direitos humanos fortalece nossa caminhada coletiva rumo a uma sociedade mais equitativa e solidária. É uma satisfação, um prazer imenso, e vamos seguindo, caminhando, a gente vai se encontrando nesses eventos, nessas ações, nessas atividades em prol do nosso planeta, da nossa vida, do nosso bem viver, do nosso bem comum. Eu que agradeço a você, Jacinta, a todas as pessoas envolvidas com o Radar Direitos Humanos, me coloco sempre à disposição, e eu acho que desse radar fica a dica, Olha lá, pense bem, como é que você vai escolher o candidato ou a candidata em que você vai votar. Um candidato que não tem programa, desconfie. Olhe todo mundo, lê o programa e a proposta de todo mundo, que vale a pena, porque votar é um direito, é o nosso momento de dizer o que nós queremos como sociedade. Um grande abraço a todas as pessoas e muito obrigada a vocês. Um abraço, querida. Beijo. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.